Muito bem, pessoal. Vamos começar o shiur dessa semana. Parashat Toldot. Parashat que fala sobre Yitzhak. Na verdade, Yitzhak é um dos patriarcas que mais viveu dos três patriarcas, mas na Torá contém muito pouco sobre ele, mais em volta sobre a vida dele do que dele. Mas tem um pouquinho na nossa paraxá, tem um pouquinho falando sobre ele. Esse é um shiur que foi dado em Israel. Nós estamos aqui só passando em português esse shiur, essa aula. Toldot, em hebraico, quer dizer gerações. Porque nossos patriarcas, tudo que vem deles, nós, já que eles são patriarcas, por que são patriarcas? Porque eles dão a genética para os filhos que somos nós, das suas ações. Então, por isso nós temos que aprender muito dele. Isso que é Toldot, geração, está explicado no Urash, ele explica em outra ocasião, o que é a geração de uma pessoa. Não é somente os filhos que ele deixa, e sim as suas ações. Tá? Então, por isso é importante vermos isso. Está escrito em Masechet Tanit, no Tratado de Tanit, tem uma história que Rabbi Yochanan, ele viu o filho de Reish Lakish, e ele falou, era comum pegar uma criança na rua e falar, fala um pasuk, fala um versículo que você estudou na escola hoje. Então ele chegou e falou um pasuk do livro de Dvarim, Aser Teaser. Traduzindo literalmente, vocês devem tirar o dízimo e dizimiar, tá? É meio redundante. Tirem o dízimo e devem dizimiar, tá? E aí ele perguntou exatamente para o menino, porque está escrito duas vezes. Escreve, tire o dízimo. Pronto. Porque está escrito duas vezes? Então falou Rabbi Yochanan, Aser bishvil shetitasher. Em hebraico, as mesmas letras que escreve aser, dízimo, maser, você escreve também a palavra osher, ashir, rico. Você deve, então, o que ele falou? Porque está escrito duas vezes, que cada um tem um sentido, na verdade, dê o dízimo para enriquecer. Assim, e ele falou, e vai, o lechat naset Hashem, e vai lá e pode fazer um teste com Hashem. Aí o menino perguntou para ele, mas nós podemos testar a Deus? Está escrito que não pode? Hashem próprio fala para o povo judeu, vocês não devem me testar. Então falou Rabbi Yochanan, fora, quer dizer, todas as mitzvot, é verdade, não devo testar, eu não devo chegar para todas as outras mitzvot e falar... Hashem, eu vou colocar tefilin, Hashem, eu vou acender as velas de Shabbat, me faça um milagre. Não é correto fazer isso, tá? Mas o Rabbi Yochanan, ele falou, mas a única coisa que Hashem sim permite, e Hashem falou, Bechanuni na bezot, vocês devem me testar com isso. Hashem, ele pede, me testem com isso, com o dízimo, com a tzedakah. Ele falou, e me testem, e vocês vão ver que eu vou abrir os céus e vocês vão receber muitas brachot, a brachá de riqueza. Assim que Hashem fala. Então, na verdade, aqui, hoje, a aula nós vamos ver como ficar rico, tá certo? Nós sempre pensamos, né? Talvez a riqueza, ela vem do meu trabalho, a riqueza ela vem da minha esperteza e jogar na bolsa e etc., né? Mas a Torá, ela fala não. A Torá já falou de onde que vem a riqueza, como nós vimos aqui em Masechet Tanit. Boa noite, doutor Ezra. Como vai, Baruch Hashem? Então, que aqui a Torá ela fala? Ela fala
Você quer ficar rico? Me testa em dar maaser, dá o dízimo. Na verdade, tem aqui se o dízimo é só 10%, a Torá ela fala em outros lugares, Chachamim, eles falam 20%, o Rebbe, ouvi isso esses dias, o Rebbe ele fala para dar 15%, assim que ele fala. Bom, até aqui é o que a Gemara fala. Agora tem um Rambam, minutinho. Tem um Rambam, um Maimônides, tá? No final, na verdade, de um dos livros dele, ele fala uma coisa interessante, que aí vai entrar na nossa paraxá, tá? E aí nós vamos explicar um pouquinho a nossa paraxá. Está escrito 6 coisas, Adam Arishon, o primeiro homem, Adão, ele foi ordenado, tá? 6 coisas. E de lá nós aprendemos. Uma, Avodah Zará, idolatria. Depois, outro, Birkat Hashem, que tem que abençoar Hashem. Outro, Shfichut Damim, assassinato, que é proibido. Depois, Gilui Arayot, que é incesto. Gezel, roubo. E Dinim, que nós devemos ter julgamentos, nós temos que ter juízes, tá? O Rambam continua e ele fala para Noach, além de todos esses 6, ele acrescentou uma 7ª mitzvah, que é Ever Minachai, que é a proibição de comer um órgão de um animal que está vivo. Então, daqui, até hoje em dia, são as 7 mitzvot Bnei Noach. 7 mitzvot dos filhos de Noach, isso é para toda a humanidade, tá? Muito bem. Veio Abraham, o Rambam continua. Veio Abraham, importante prestar atenção nesse Rambam, porque daqui nós vamos ter uma pergunta. Veio Abraham, ele foi ordenado além desses 7, que todo mundo tem que ter esses 7, ele ainda foi ordenado a fazer o Brit Milá. Isso foi Abraham, agora especialmente para Abraham e sua descendência. E ele também, o Rambam fala, a reza de Shacharit, a reza da manhã, que é Shacharit, também foi o Rambam. Aí, depois, isso que é importante, o Rambam continua, e de Yitzhak, o que nós aprendemos? Que ele deu maaser, que ele deu 10%, ele deu 10%, tá? Nós aprendemos dele. Maaser, o dízimo, nós aprendemos de Yitzhak. E ainda tem mais uma tefilá que ele nos ensinou, que é Mincha, tefilá do dia, tá? Depois ele continua lá, que Yaakov tem o Gida Nashe, que é proibido comer o nervo ciático, né? E ele ensinou também a reza de Arvit. Até que veio Moshe Rabbeinu, e aí veio o resto das mitzvot, todas as 613 mitzvot. Ok? Assim o Rambam fala. E tem muitos que perguntam, tá? E principalmente o Raived, que ele vai atrás do Rambam, ele pergunta, como assim? De Yitzhak, nós aprendemos o dízimo, o maaser? Qual é a primeira pessoa que deu maaser? Inclusive está escrito que ele deu o maaser, o dízimo, Abraham. Abraham, quando ele teve a guerra dos 4 reis, que ele foi salvar o sobrinho dele, Lot, 4 reis que tinham vencido 5 reis, e etc. Abraham vai lá para a guerra, e ele pega todo lá os despojos e tudo mais. Está escrito lá que ele deu maaser mikol. Está escrito, ele deu o dízimo de tudo. Tudo que ele ganhou e etc., ele deu o dízimo. Lá é a primeira vez. Que o Rambam, ele fala que não, nós só aprendemos quando chegou na hora de Yitzhak. O Abraham, cadê? E, na verdade, se nós formos ver Yitzhak nem está lembrado a palavra maaser, o dízimo. Como que nós sabemos que Yitzhak sim deu o dízimo? Então, nós vemos aqui na história, na paraxá dessa semana, que ele estava em Israel, estava tendo fome, tá? Estava tendo muita fome em Israel, e então ele fez que nem o pai dele, ele foi para Grar. Onde que é Grar?
é Asa, mais ou menos na região de Asa. Quer dizer, ele estava num ano muito ruim em Israel, um ano que não estava tendo chuva e etc. E ele estava também numa terra que não era boa para plantar. Tá? E aí, o que acontece? Está escrito que ele plantou, e tudo que ele calculou, né? O agricultor, quando ele planta, ele sabe quanto que ele vai colher, mais ou menos, né? Ele tem a ideia de cada semente que ele plantou e etc. Ele sabe quanto que ele vai colher. Espaço de terra e tudo mais. Eu não sou agricultor, eu não entendo disso, mas agricultores sabem disso. Então, quando ele foi realmente colher, o que aconteceu? Está escrito na Torá, Mea Shearim. Daí vem o nome da cidade lá em Jerusalém, do bairro, Mea Shearim. 100, o que é Shearim? Sha'ar. 100 vezes do que ele imaginou que ele ia colher, ele colheu. Quer dizer, 100 vezes mais. Tá? E aqui vem e perguntam sobre isso. Um minutinho. Por que ele contou? Primeira coisa. Porque nós sabemos uma regra na Torá, que uma coisa que você conta não tem brachá. Tá? Nós sabemos isso de David Amelech, por exemplo, que não deve contar pessoas. Desculpa, desde Moshe. Que não deve contar pessoas. Tá? Você pode contar 1, 2, 3, 4, 5. Me diz quando você quer saber quantas pessoas tem num lugar. Então você faz, por exemplo, fala uma brachá, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, hamotzi lechem min haaretz. Tem 10 palavras. Você não contou, não falou 1, 2, 3. Por que não? Porque senão o Satã, as forças negativas vêm e começa a ver pessoa por pessoa e a julgar uma pessoa por pessoa. Então, por isso não deve ser contado. Aqui, está falando até mais do que isso. O dinheiro também não deve ser contado. Deixa ele lá. Por quê? Porque se você conta, então você ficou limitado àquilo e você não vê brachá. Assim está escrito nos livros. Você quer ter brachá? Não conta. Deixa lá no banco, tá? Vai pagando as contas e vai dar tudo certo. Tá? Não deve contar. Então, a pergunta que fazem aqui, o Yitzhak ele plantou e ficou fazendo contabilidade, quanto que ele vai ganhar, e depois ele viu que ele ganhou 100 vezes mais, ele ficou fazendo contabilidade. Quando aqui os comentaristas falam que, na verdade, Yitzhak, ele não contou para saber quanto que ele vai ganhar. Ele não precisava disso. Ele confiava em Hashem, com certeza. Ele contou, na verdade, para saber quanto que ele ia dar de maaser, do dízimo. Quanto que ele tinha que dar. Tá? E, na verdade, ele já estava preparando, antes ainda de dar o dízimo, ele já estava preparando, né, antes de plantar, antes de ganhar, antes de colher, ele já estava preparando quanto que ele tem que dar de dízimo. E depois que ele colheu, ele viu que ele ganhou 100 vezes mais, ele realmente deu o dízimo. Então nós vemos aqui que toda essa contabilidade que ele fez só foi para poder dar o dízimo. Ele só fez isso, não é que ele queria saber quanto que ele ganhou. Tá? Então nós vemos aqui, na verdade, de novo, nós vemos aqui a grandeza de Yitzhak, como que ele deu o dízimo, mas, volta a pergunta, Abraham está escrito que ele deu o dízimo de tudo. Tá? Ele deu o dízimo de tudo. E só para poder aqui entender isso, para poder responder essa pergunta, nós vamos um pouquinho na Parashá mesmo, um pouquinho para frente, quando Yitzhak já estava velho, tá? Ele ficou cego, tá? E ele queria dar a brachá para o Esav. E está escrito antes disso que Yitzhak amava Esav. A Rivka, a esposa, amava o Yaakov, e Yitzhak amava o Esav, o filho mais velho, que ele pensava que
era o primogênito, mas não vamos entrar agora nisso, que não é o que nós queremos. Pergunta é, por que ele, a Torá fala, por que ele amava o Esav? Porque o Esav tzaid befiv. Traduzindo literalmente, ele caçava com a boca. Quer dizer, ele levava todo mundo no papo, tá? E o próprio pai, ele também levava no papo. E Urashi explica isso. O que ele fazia para o pai ficar maravilhado com ele? Então, Urashi, ele fala que de manhã, Yaakov e Esav, eles saíam, iam para a escola com a mochilinha, o lanchinho, né? Iam para Yeshiva. Só que Yaakov realmente ia para Yeshiva, ele estudava, e Esav falava, que besteira aqui, nada disso. Ele ia para o campo e caçava no campo, tá? Quando voltavam para casa, o Esav já chegava para pai, você não sabe o que eu estudei. Ele já está aqui caçando, né? Ele falou, você não sabe o que eu estudei, pai. O quê? Ele falou, eu estudei, na Yeshiva, eu estudei como nós devemos tirar o maaser, o dízimo, de sal e de palha. Aí Esav falou, puxa, até disso você quer tirar o dízimo? O que acontece aqui? Que normalmente, quer dizer, normalmente não devemos tirar, não precisa tirar o dízimo de algo que ele não tem, ele é usado para outras coisas. Quer dizer, o sal, ele não é a própria coisa que te dá algo. Ele salga algo. Tá? Então, ele próprio não precisa tirar dízimo. E da palha também não precisa, porque o que é importante aqui na palha é o trigo. O que você tira a palha, depois você usa para outras coisas, né? Mas ela não é o principal. Então, nós vemos daqui. Então, quando Yitzhak ouvia o filho dele, Esav, falar de olha, ele quer tirar até o dízimo do sal e da palha. Puxa, meu filho é gente boa. Urashi fala isso, tá? Mas, tem alguns que falam, Urashi, por favor, o que ele deveria falar? O que o pai deveria falar? Filho, você não está aprendendo direito. Deveria falar que, olha, não sei o que você talvez não prestou atenção na Yeshiva, porque de sal e de palha não precisa tirar. Porque o Yitzhak não chama atenção. Meu filho vem com uma informação que não é correta, que é a primeira coisa que eu vou fazer? Vou chegar para ele, sentar e falar, olha, não é bem assim, tudo mais, explicar para ele. Urash fala, não, Yitzhak ficou maravilhado com o que o Esav falou. E não chamou a atenção dele. Então aqui, na verdade, para entender o Yitzhak, na verdade, Esav, ele queria fazer que nem o avô. Porque o avô Avraham, o que está escrito? Que ele tirou Maaser, o dízimo de tudo. Yitzhak, o que ele tirou? Tirou da agricultura. Nós sabemos que na Torá está escrito, do que você planta, você tira dízimo. Os sábios vieram posteriormente e falaram que hoje em dia nós a maioria não mexe com agricultura, então o dízimo ele passou para o dinheiro, para coisas materiais que nós temos, tá certo? Mas não na plantação, mas o principal era a plantação. Mas o Abraham, ele no primeiro judeu, o que ele tira de tudo. E aí o Esaú falou, nós temos que fazer que nem o vovô, né? Nós temos que tirar de tudo, até do sal e da palha. E aí, só, entre parênteses, o que ele estavam lá discutindo, o que Yitzhak falou, precisa discutir uma coisa dessa? Pesa lá quanto que tem o sal e tira 10%. Aí ele queria se aprofundar mais. Olha o Esaú, a esperteza dele. Ele falou, pai, o sal, quanto que custa um pacote aí de sal, 1 quilo de sal? 3, 4 reais, 5? Não sei, 5, 6 reais. Não é nada. O que é uma colherzinha de sal para salgar uma comida? Custa nada. Muito pouco. Não custa nada, custa centavos. Então ele estava querendo dizer, pai, eu devo fazer, para tirar o dízimo, que nem o vovô tira de tudo, eu devo tirar o dízimo
só do valor total, quer dizer, então quanto que vale, eu vou tirar 10%, ou o valor que isso dá. Por quê? Um prato de comida pode ser feito pelo maior chefe, se não tiver o sal ali, se ele não colocar o sal, o tempero certo, vai fazer sem sal, aquela comida não tem valor nenhum. Ele coloca o sal, aquela comida pode valer muito dinheiro, dependendo do chefe, etc. Aquela comida vale muito, tá certo? Então, então isso que ele começou a discutir. Qual é o valor do sal verdadeiro? Quanto que eu tenho que tirar o dízimo? E na palha, a palha também. A palha não uso nada, mas se eu juntar ela, misturar, usar na construção, ela vale muito, a palha. Para fazer tijolo e etc. Então, a palha vale muito. Então, é isso que o Esav começou a falar. Mas o importante aqui, o que o Esav queria fazer? Que nem o vovô. Ele queria tirar macer de tudo. Então, é muito mais do que o Yitzhak, aparentemente, está ensinando. Então, para entender isso, primeiro, nós temos que entender por que dá dízimo. Porque, na verdade, Hashem, nós temos ele como um sócio. Porque quem nos dá tudo é Hashem, tá? E às vezes tem dois profissionais, estudaram na mesma universidade, tá? Eles tiraram, vamos dizer, mesmas notas, sempre passaram assim muito bem. E um tem muito sucesso na vida, ganha muito dinheiro mesmo, e o outro tem a mesma capacidade, tudo trabalha, às vezes trabalha mais do que o primeiro e não ganha muito. Então nós vemos aqui que, na verdade, não adianta só o esforço, obviamente precisa disso, mas não adianta só isso se eu não tiver Hashem comigo. Então, nós temos Hashem como sócio no nosso trabalho, tá? Então, Hashem nos dá todas as possibilidades para ganharmos, tá? Então, já que ele é nosso sócio, nós precisamos dar a parte dele. Qual que é a parte que ele pede? 10%. É isso que ele pede. No máximo 20% ele está pedindo. Essa é a parte dele, tá? E aí, como nós fazemos isso, como nós podemos dar para ele? Através que nós damos para os necessitados, para as construções de lugar de estudo de Torá, sinagogas e etc. O que acontece, então, para poder entender aqui? O que acontece? Por que não aprendemos de Abraham? Boa noite, Júlio. Por que nós não aprendemos de Abraham? Porque Abraham, quando ele deu uma guerra, todos os milagres que aconteceram, ele saiu dessa guerra, ele não tinha muitos homens, ele saiu dessa guerra sem nenhuma perda, sem nenhum arranhão, está escrito. Então, quando você ganha, vamos dizer assim, na loteria, você dá, óbvio, Hashem, olha, eu vou dar muita tzedakah. É fácil. Então, dali eu não posso aprender Maaser. Por quê? Porque eu vou aprender que eu devo dar dízimo quando eu vejo que está uma maravilha. Puxa, ganhei sem esperar nada disso. Agora, quando chega em Yitzhak, isso que o Rambam está falando, quando chega em Yitzhak, ele estava, como nós falamos antes, num ano difícil, numa terra difícil. Fora isso, eu não contei antes, ele tentava lá cavar poços para ter água e etc. Vinham os filisteus lá e cobriam os poços de água. Ele teve problemas, muitos problemas. E mesmo assim, e nós vemos que ele já estava calculando, antes de ganhar o 100 a mais que ele ganhou, que ele calculou. Antes, ele já calculou, ele já sabia quanto que ele ia dar para os necessitados, para tzedakah. Tá certo? Então, ele estava só confiando em Hashem. E o que viesse, viesse. Em toda dificuldade, ele foi lá e falou, eu vou dar Maaser. E foi isso que fez o
a plantação, a safra dele, crescer 100 vezes mais do que deveria. Exatamente por isso, porque antes ele já prometeu. Antes ainda de colher, ele já prometeu que ele ia dar. Aquele 10% de 100 avos, né? Que ia nascer depois que deu 100 vezes mais, obviamente que ele tirou mais. Tá? Então, por isso que o Raman falou do Yitzhak que nós aprendemos, do Maaser, quanto que nós devemos dedicar e dar mesmo na dificuldade. Tá? A pergunta é, tudo bem, por que então eu tenho que dar? Nós falamos, porque tem um sócio. Nós temos sócio que é Hashem. Por que dar para o pobre? Por que não dá? Imagina, eu trabalhei, eu me esforcei tanto, tá? Deixa eu dar para, não sei, meu filho. Deixa eu dar, não sei, Hashem, me dá uma outra solução. Tá certo? Que, na verdade, que Hashem, ele falou, vocês querem dar para mim? Eu coloquei essas pessoas, não vamos entrar aqui na questão, porque tem pessoas necessitadas, mas tem as pessoas necessitadas, isso é fato, eu coloquei eles, e eu coloquei você para ser o meu intermediário para ajudar eles. Tá? Hashem dá para a pessoa para que ela possa dar para os outros. Na verdade, o que é? Hashem, ele dá 10% do que nós temos, 10% é Hashem que deu a mais para nós, a mais do que nós deveríamos, isso não é nosso, e é isso que nós devemos repassar para ele, para o pobre. E nós somos como um banco dele. Normalmente, se você vai encontrar pessoas, normalmente, tá? Que têm, tão bem de vida, eles têm muito dinheiro, são ricos, tá? Normalmente, são pessoas que têm uma certa delicadeza em entender que é Hashem que dá brachá. É Hashem. Não estou falando que todos, mas a maioria, eles sentem que tem a mão de Hashem aqui. Tá? Então, por quê? O que acontece? Na verdade, Hashem, ele escolhe a nós para ser o banco dele. Vamos ter só mais 10 minutos, qualquer coisa, ou nós voltamos, mas eu acho que vai dar tempo. Ele escolhe um banqueiro. Onde você vai colocar o seu dinheiro para render? Claro que você vai ver lá na Forbes ou no... Onde que é o jornal de negócios? Não sei, Valor, né? Valor, né? Que é o jornal de negócios. Você vai ver que banco que está se dando melhor, tal. Você vai aplicar o seu dinheiro num banco que vai te dar uma garantia e vai te dar. Então, Hashem, nós somos o banco dele, tá? Então, a tzedakah é sgulá, é uma sgulá, como fala sgulá, uma... Eu não gosto de falar superstição, mas é para a pessoa ter a riqueza. Simpatia. Simpatia. Também não gosto muito, tá? Mas é isso. Tem a história de um homem que ele sempre um homem justo, estudava Torá, tinha o seu negócio e todo ano, todo mês, ele ia até o gabai da sinagoga e ele dava os 10% que ele ganhava. Era 1.000, 2.000 shekel, acho que foi em Israel essa história, ele sempre dava. E ele começou a prosperar, ele tinha um negócio dele, ele começou a comprar mais mercadorias, começou a crescer, comprou caminhão e etc, até para carregar a mercadoria, e assim ele começou a enriquecer. E quanto mais ele foi enriquecendo, quer dizer, o dízimo dele foi aumentando. E ele chegou a um valor que era muito alto. Então, ele começou a falar, poxa, eu acho que não precisa dar tudo isso. E ele começou a diminuir. Depois de um tempo, ele começou a ver nos seus ganhos, né? Ele estava vendo que os ganhos também estavam diminuindo.
E ele foi para um rabino e ele perguntou, rabino, eu vi na prática que acontece isso. Então o rabino chegou e falou, olha, ele confiou em você esses 10%. Ele confiou. Agora, se você não está fazendo a sua parte, então também Hashem vai procurar outros banqueiros, vamos dizer assim. Tem na Gemara, filha de Nakdimon Ben Gurion, um homem muito rico, e sábios encontraram ela lá mendigando, assim, muito pobre. E perguntaram, onde está todo o dinheiro do seu pai? Ela falou, não sobrou nada. E por que aconteceu isso? E viram que, na verdade, ele dava macer, ele dava os 10%. Não, ele dava tzedakah, muita tzedakah, mas ele nunca dava os 10% direito. Ele ia lá, distribuía muito dinheiro, mas os 10% ele não fez o necessário que Hashem deu para ele. E no final, isso que falam, a filha ficou assim. O Rebbe traz aqui, eu vou falar aqui as palavras do Rebbe, depois eu vou contar uma história também com o Rebbe. Aqui as palavras, ele fala assim, a ideia geral do macer, do dízimo, é Hashem Aretz Mulá, tudo pertence a Hashem. Tudo que tem na terra, tudo que pertence a Hashem. Tudo que um judeu, assim o Rebbe continua, tudo que um judeu ele ganha é de Hashem. Por isso que primeiro de tudo ele precisa separar o macer, o dízimo, do melhor do seu campo para o Levi, que Hashem deu para ele é a parte de Hashem, o Levi, tá? Porém, para Avraham não foi só para ele não foi um acaso, né, que ele se esforçou. Então isso que o Rebbe fala. Então isso que nós trouxemos aqui é o que o Rebbe fala, tá? Mas nós temos que saber que tudo pertence a Hashem. Tá? Então nós vemos aqui que todo o caso, e assim o Alshir traz, que tudo porque de certa maneira tem pobres só para poder ter rico. Na verdade, mais do que nós estamos beneficiando os necessitados estão nos beneficiando, tá? Então, para terminar, eu queria contar uma história. Tinha uma família que eles vieram da Rússia, 63 anos atrás, essa história. Uma família muito próspera nos Estados Unidos, família da Deutsch, tá? Vieram dois irmãos lá da Rússia, um abriu um negócio de plástico, hoje é um negócio muito grande, e outro têxtil. Os dois tiveram muito sucesso, eles têm aí para sustentar a família, netos e etc. Mas como começou? Quando o irmão mais velho chegou da Rússia, ele comprou um pequeno negócio de plástico, tá? Ele começou bem devagarzinho. E ele era um Hassido do Rebbe. Ele ia nos Farbrengen do Rebbe. O Rebbe, uma vez, num Farbrengen, o Rebbe falou que ele estava juntando dinheiro para construir um bairro em Kfar Chabad, né, em Israel, Kfar Chabad, então precisava juntar dinheiro. E o Rebbe ele falou, cada um vai escrever o quanto que ele vai dar, tá? E o Rebbe não fazia isso sempre, e eu vou dizer se aceito ou vai ter que dar mais, tá? E aí, quando passou esse Deutsch, acho que era David Deutsch, quando ele passou no Rebbe, ele colocou lá, ele colocou $3.000, era na época muito dinheiro, e para ele nem estava começando lá os negócios, e o Rebbe, quando olhou, que ele colocou $3.000, o Rebbe falou 10 vezes mais. 30 mil.
Ele ficou meio assim, mas o Rebbe falou, tá bom, ele assinou lá um cheque 30 mil. Ele precisou ir direto no banco, porque aquele cheque ia voltar. Ele foi direto no banco, ele hipotecou a casa dele, o negócio dele, para poder ter crédito. Dia seguinte, um dos seus fornecedores liga para ele e fala, a minha fábrica aqui, meu depósito pegou fogo, acabou com muita coisa, sobrou mercadoria, mas ficaram todas com defeito e eu não tenho como negociar essa mercadoria. Se você quiser, aliás, você me faz um favor pegando essa mercadoria. Então ele foi lá um dia com o carro dele, pegou o que ele conseguia, no dia seguinte o cara liga, quando você vai vir aqui esvaziar? Enfim, ele foi lá, chamou o caminhão, tal, esvaziou, pegou toda a mercadoria. Final das contas, ele ganhou, vendendo essa mercadoria, $90 mil. Ganhou $90 mil. E ele foi devolver os 30 mil para o banco, e 60 mil ele foi para o Rebbe e falou, Rebbe, isso é seu. Ele falou, meu por quê? Ele contou que ele ganhou, tá? Ele contou toda a história. O Rebbe falou, você guarda no banco, na sua conta, e eu serei o seu sócio. E dali em diante, ele só teve prosperidade. Certo? Então, nós vemos aqui o quanto que a tzedakah, o maaser, ele realmente é um teste que Hashem nos faz, e é um teste que nós podemos fazer com Hashem. Ele falou, me testem, eu sou o sócio de vocês. Tá? Isso aconteceu também conosco, alguns já conhecem até a história, que no começo, logo que eu casei, eu fui trabalhar numa escola, e uma escola estava com dificuldades, e eu fiquei 3 meses sem receber. Imagina um recém-casado, depois de 3 meses, receber salário de 3 meses. Você fica assim, é um dinheiro muito, né? Então, eu pego esse salário, a primeira coisa, eu chego em casa, me derem dinheiro ainda, é pior, se tivesse guardado no banco seria mais fácil. Você está vendo lá o dinheiro, mas a primeira coisa que nós resolvemos, tzedakah. 10%, nós fomos e entregamos na Yeshiva, os 10%. No mesmo dia, tá? Já tinha passado alguns meses do nosso casamento,